Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Temos aqui no quadro esse triângulo isósceles, o triângulo ABC, em que o lado AC tem a mesma medida que o lado CB. Além disso, essa seviana verde é uma bissetriz e essa seviana azul é uma mediana. Perceba que se forma este ângulo X entre a bissetriz e a mediana. A gente quer saber qual é o valor do seno deste ângulo, sabendo que a tangente do ângulo da base do triângulo isósceles vale 3 sobre 4. O ângulo da base eu estou dizendo que vale 2 vezes alfa, e por hipótese a tangente de 2 vezes alfa vale 3 dividido por 4. Bom, para a gente resolver esse exercício, como ele tem uma solução muito longa, você pode também tentar procurar uma solução mais curta que a minha. Então eu dividi ele em duas partes. A primeira parte a gente vai trabalhar um pouquinho com trigonometria e depois a gente vai trabalhar um pouco com algumas medidas aqui dessa figura. Então, como a tangente de 2α vale 3/4, a gente vai tentar deduzir as outras funções trigonométricas de 2α, né? Seno de 2α, cosseno de 2α, seno de alfa, seno de 3α e assim por diante. Então, como é uma conta muito grande, então eu simplesmente vou colocar aqui no quadro aquilo que eu fiz, né? Vou explicando para vocês. Bom, como a tangente de 2α vale 3/4, e tangente de 2α é seno de 2α sobre cosseno de 2α, então a gente isola aqui, ó, o seno de 2α e descobre que ele vale 3/4 do cosseno de 2α. E daí a gente substitui esta relação encontrada na relação trigonométrica fundamental, né? Daí vai ficar essa expressão aqui, ó, em termos de cosseno ao quadrado de 2α, e daí a gente descobre que o cosseno ao quadrado de 2α vale 16 sobre 25, e extraindo a raiz quadrada, o cosseno de 2α vale 4 sobre 5. Perceba que o cosseno é positivo, porque como o 2α é o ângulo da base de um triângulo isósceles, ele não pode estar entre 90 graus, né, e 180 graus. Né? Porque se ele fosse maior do que 90 graus, a gente já teria dois ângulos que somados dariam maior do que 180 graus. A gente sabe que no segundo quadrante o cosseno ele é negativo. Mas, com certeza, pelo fato do triângulo aqui ser isósceles e esse ângulo aqui estar na base, então o cosseno dele vai ser positivo, ou seja, o cosseno dele vai ser 4 sobre 5. A gente também poderia deduzir o seno dele, que vai ser 3 sobre 5, mas isso aqui a gente não vai precisar fazer. A gente não vai precisar utilizar, na verdade. Bom, como a gente já conhece o cosseno de 2α, a gente usa a fórmula do cosseno do arco duplo para descobrir qual é o valor do seno de alfa. Então, o cosseno do arco duplo é dado por esta fórmula daqui. Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Daí a gente troca pela relação trigonométrica fundamental, a gente troca o cosseno ao quadrado de alfa por 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Daí chegamos nesta relação. E como o cosseno de 2α vale 4 sobre 5, então a gente isola o seno ao quadrado de alfa aqui, extrai a raiz, obtemos que seno de alfa vale 1 sobre raiz de 10. E com respeito a esta parte, a gente vai ver que no final deste exercício, dessa solução, a gente também vai precisar do seno de 3α. Bom, o seno de 3α, né, o seno do arco triplo, é dado por esta fórmula. E daí, como já descobriu o seno de alfa, a gente simplesmente troca aqui, né? E descobre que o seno de 3α vale 13 dividido por 5 raiz de 10. Né? Simplesmente fazendo essas continhas. Então, nós temos isso até agora. A gente acabou de descobrir essas relações que eu vou colocar aqui. Ó. Descobrimos que o cosseno de 2α vale 4/5 e descobrimos que o seno de 3α vale 13 sobre 5 raiz de 10. Bom, qual que vai ser agora o segundo passo para a gente resolver esse exercício? Bom, como o triângulo é isósceles, então eu vou dizer que o lado dele vale 2 vezes k. E, portanto, aqui ó, também vai valer 2 vezes k. Eu estou chamando de 2k porque como a gente tem um ponto médio, então daqui até aqui eu chamo de k e daqui até aqui, portanto, vai valer k. Então, qual vai ser o nosso próximo passo? Eu vou colocar aqui no quadro. Nós vamos
é tentar escrever alguns segmentos que aparecem nessa figura em termos de K. Né? Por exemplo, a gente sabe que como M é o ponto médio, então daqui até aqui vale K. Eu vou chamar esse segmento aqui, o segmento DM, de medida igual a M. Então, como daqui até aqui também vale K, e aqui a gente já tem M, então aqui vale K menos M. Vamos tentar escrever o M em termos de K. A gente vai tentar escrever também a base desse triângulo em termos de K. A gente pode colocar até aqui assim, ó, que a base vale 2 vezes T. E por que isso? Porque se a gente traçar a altura, o que vai acontecer? É T para cá e T para cá. Isso aqui é uma altura, né? A altura relativamente à base num triângulo isósceles, ela é uma mediana. Ela também essa reta aqui também é uma mediatriz e também é uma bissetriz daquele ângulo ali de cima. Então, como tudo isso aqui eu estou dizendo que vale T, aqui vale, ou melhor, tudo isso estou dizendo que vale 2T, então aqui do lado esquerdo vale T, do lado direito vale T. A gente vai escrever também o T em termos de K. E vamos também tentar escrever a mediana, que é esse segmento azul, em termos de K. Vamos tentar colocar tudo em função de uma variável só, que vai ser o K. Então, como que a gente faz isso? Bom, eu vou colocar aqui no quadro. Essa primeira parte, nós escrevemos o T em termos de K, e nessa segunda parte escrevemos o M em termos de K. Bom, para escrever o T em termos de K é fácil, a gente simplesmente olha para esse triângulo. Ó. Bom, a gente já conhece o cosseno de 2α, por isso que a primeira parte da resolução desse exercício foi descobrir algumas funções trigonométricas do ângulo 2α. Então, como a gente conhece o cosseno de 2α, olhando para este triângulo retângulo, o cosseno de 2α é o cateto adjacente, que é t dividido pela hipotenusa, que é o que está aqui. E daí a gente isola o t vai ser 2k vezes o cosseno de 2α, só que o cosseno de 2α vale 4/5, então o t ele vale 8k dividido por 5. E esta parte aqui, ó, é simplesmente a aplicação do teorema da bissetriz interna. É como a gente tem essa bissetriz verde aqui, ó, que é interna ao triângulo. Então, o que que nos diz o teorema da bissetriz interna? Nos diz que esse segmento aqui, ó, está para esse, assim como esse está para esse. A bissetriz, ou melhor, esse daqui, está para esse. A bissetriz interna ela divide esses segmentos de forma proporcional. Então, este está para esse, assim como esse está para esse, que é o que está aqui, ó, 2K está para K menos M, assim como 2T está para K mais M. Como a gente já tem o T em termos de K, e aqui já está em termos de K, né? Aqui também, dessa relação a gente consegue descobrir M em termos de K. A gente pode cancelar esse 2 com esse 2, ó, vai sobrar isso, e daí no lugar do T a gente coloca quanto que ele vale em termos de K, que é 8K sobre 5. Então daqui para cá eu só troquei o T pelo 8K sobre 5. E daí a gente compara agora isso com isso, ó. Podemos cancelar o K com o K, a gente vem para esta relação, e daí daqui a gente simplesmente multiplica cruzado, chega nisso, e agora é só fazer uma continha aqui para descobrir o M em termos de K. A gente isola o M. Isola o M e descobre que o M ele vale 3K dividido por 13. E agora o que que nós vamos fazer? Além de escrever o M em termos de K e o T que está aqui embaixo em termos de K, a gente consegue também escrever a mediana em termos de K. Então, eu vou apagar isso aqui, ó, eu vou colocar as continhas que eu fiz para descobrir o valor da mediana em termos de K, que é o segmento azul. Então, lembre do seguinte, lembre que a gente já viu em vídeos anteriores uma relação métrica que envolve medianas, né? Que ela sai de uma relação métrica de paralelogramas que nós vimos também. Então, se você tem um triângulo, você pega a mediana desse triângulo, por exemplo, essa daqui, isso aqui é uma mediana. Então, um lado desse triângulo vale A, o outro lado vale B.
E o outro lado eu estou dizendo que vale 2K. Então, por isso aqui vale K e aqui vale K. Então, vale esta relação. Ela sai daquela relação métrica, como eu falei, dos paralelogramas. A gente forma um paralelograma aqui, ó. Daí formamos esta diagonal, aqui vale L, então aqui vale B, aqui vale A. O que diz essa relação métrica de paralelogramo? Nos diz que a soma dos quadrados dos lados do paralelogramo, que é o que está aqui, isso aqui vai ser a soma dos quadrados dos lados, vai ser igual ao quadrado de uma diagonal, que nesse caso aqui vai ser 2K ao quadrado, né, o quadrado de uma diagonal, mais o quadrado da outra diagonal, que nesse caso aqui é 2L ao quadrado. Então, estamos usando simplesmente uma relação métrica para paralelogramos. Nesse caso aqui, o que acontece? Nós temos que o A ele vale 2K, nós temos que o B ele vale 2T. Né? Lembre que esse segmento aqui vale 2T. Então, a gente poderia formar aqui o paralelogramo, ó, e daí esta diagonal aqui vai ser L mais L. Aqui vai ser L, aqui vai ser L. Eu vou chamar a mediana de L. E a outra diagonal, ó, ela vale 2K. Então, vai ficar 2 vezes 2K ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é, no caso aqui, 2T ao quadrado, que dá 4T ao quadrado, igual a essa diagonal aqui ao quadrado, ou seja, 4L ao quadrado, mais a outra diagonal ao quadrado, ou seja, vai ficar 4T ao quadrado, né? 2K ao quadrado vai dar 4K ao quadrado. E daqui para cá, o que é feito? Bom, a gente já descobriu que o T, em termos de K, ele vale 8 sobre 5. Então, 8 sobre 5 ao quadrado vale 64 sobre 25. E perceba que agora está tudo em termos de K e de L. A gente faz a continha e descobre o L em termos de K. Né? Daqui para cá, o que é feito? Bom, a gente simplesmente cancela, né, esse 2 aqui, ó, com esses 2 que estão do lado direito. Vai ficar o que está aqui dentro do parênteses. E o que está do lado direito, simplesmente a gente coloca um 2, né, porque a gente dividiu por 2 dos dois lados. Daí nós obtemos desta relação. Perceba que 4 vezes 64 dá 256. Daí, somando isso daqui, vai ficar 25 vezes 4 dá 100. 100 mais 256 dá 356. Vai ficar um 2K ao quadrado do lado direito. A gente passa, né? Ou melhor, a gente divide os dois lados dessa equação por 2. Daí, 356 dividido por 2 dá 178. Como a gente dividiu por 2, esses 2 aqui se cancelam. Daí obtemos esta relação, passamos o K ao quadrado para o lado esquerdo, daí fazemos uma subtração de frações. O L, em termos de K, vale 3 raiz de 17 sobre 5, usando essa relação métrica de paralelogramos. E agora a gente está bem próximo de resolver o exercício, por quê? Olha só, a gente já descobriu o M em termos de K, já descobrimos também esse segmento azul, que é o L em termos de K. Então vamos colocar o L aqui. E agora a gente simplesmente olha para esse triângulo daqui, ó, e aplicamos a lei dos senos nele. A gente quer saber qual é o valor do seno de x. Então, eu vou colocar aqui no quadro ó, a continha que eu fiz. Isso daqui é a aplicação da lei dos senos neste triângulo. De que maneira? Bom, o M está para o seno de x, que é o que está aqui, e o L tem que estar para o seno desse ângulo. Eu estou dizendo que eu estou colocando aqui o seno de 3α. Por que eu estou colocando o seno de 3α? Porque, olha só, este ângulo é o externo desse triângulo daqui. Ó. Ele é um ângulo externo. Ele vale 2α mais α menos x mais x, ou seja, ele vale 3α. Este ângulo daqui vale 3α. Então, este ângulo vale 180 menos 3α. Acontece que o seno de ângulos suplementares são iguais. O seno de 3α é igual ao seno de 180 menos 3α. Por essa razão, já coloquei o seno de 3α aqui. Então, a rigor, eu deveria colocar aqui seno de 180 menos 3α. Mas, como são ângulos suplementares, já coloquei o seno de 3α. Então, simplesmente apliquei a lei dos senos para este triângulo. Como a gente quer saber qual é o valor do seno, eu isolei o seno de x aqui, ó, né? Simplesmente passei esse valor para lá multiplicando m e dividi o L. Vai ficar seno de x igual a m vezes seno de 3α sobre L. Só que o m em termos de k está aqui, que é 3k sobre 13. O seno de 3α
eu descobri que vale 13 dividido por 5 raiz de 10. Então perceba que foi por isso que nós descobrimos o seno de 3α no começo do exercício, porque apareceu um 3α aqui na conta. Né? Então eu coloquei aqui o seno de 3α, tudo isso dividido por L, ou seja, multiplicado pelo inverso do L. Né? O inverso do L, o K vai para baixo. Daí a gente vai poder cancelar o K com o K. Né? O inverso do L é 5 sobre 3 raiz de 17. Daí agora é só cancelar. A gente cancela esse 3K com esse 3K, cancelamos esse 5 com esse 5, cancelamos esse 13 com esse 13. Vai sobrar apenas o número 1 em cima e vai sobrar raiz de 10, raiz de 17 embaixo. Raiz de 10 vezes raiz de 17 dá raiz de 170, portanto, o seno do ângulo x vale 1 dividido por raiz quadrada de 170, e essa, portanto, vai ser a nossa resposta.